Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui para gravar mais um vídeo. Como já anunciamos, né, o primeiro vídeo do nosso canal, que nós estaríamos compartilhando sobre a nossa igreja, sobre o nosso trabalho, sobre as pessoas, sobre testemunho. E eu falando aqui com meu ilustríssimo esposo, eu disse para ele que nada melhor do que começarmos a nossa história pela nossa vida. Porque as pessoas, elas precisam conhecer a história dos pastores que conduzem o Ministério Apostólico Apacentai. É claro que nós não vamos dar conta de falar de uma única vez. Mas de pouco a pouco nós vamos gravando alguns trechos da nossa história para que vocês conheçam um pouco da nossa vida, de tudo aquilo que nós já passamos. Nós já estamos há 27 anos juntos, sobre a nossa superação, né, o nosso casamento, o que nos trouxe até aqui. Quantas coisas já enfrentamos com a ajuda do Senhor, e é sobre isso que nós queremos falar com vocês. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre quando nós nos conhecemos. Você se lembra, pastor Renato? Com toda certeza. Então conta aí um pouco pro pessoal como foi que você me conheceu e ficou assim... Deslumbrado, maravilhado, Deslumbrado, encantado. Eu sabia que era exatamente isso que ele ia falar. Olá, pessoal, a verdade é que a gente já vem de uma caminhada de 27 anos, como a pastora disse, de um relacionamento que não vou falar para vocês que é um relacionamento perfeito, tá? É perfeito com a ajuda de Deus, né, pastora? Exatamente. Porque nós temos nos nossos dia a dia altos e baixos, né? Tem dia que a gente amanhece de uma forma, tem dia que amanhecemos de outra. E então falar para vocês que é uma perfeição, não é. Nós não estamos aqui querendo passar ilusão para ninguém, né? O que nós queremos dizer para vocês é que nós decidimos envelhecer juntos. Não é isso, pastor? Nos amarmos, independente dos problemas do dia a dia. E isso tem feito com que a gente tenha dado continuidade a essa caminhada que começou lá atrás, há 27 anos atrás. Mas você sabia que não foi nesse dia que eu te vi? Pela primeira vez? Não foi, há 27 anos atrás nós começamos o nosso namoro, né? Foi onde nós conversamos pela primeira vez, mas eu já tinha visto a pastora uma única vez, um tempo assim, há uns 5 ou 6 anos, antes desses 27 anos, né? Quando eu estava com 15 anos de idade. Era 15? Acho que sim. Eu acho que você era até mais nova, pastora. Acho que eram uns 13, 14 anos, não mais que isso. Ela estava passando com a turma de primas e amigas, e no meio daquela multidão, me chamou a atenção, né? Meus olhos se voltaram para aquela menininha magrinha. Magrinha? Continuo, gente, magrinha. Uma menina magrinha, mas linda como é até hoje. E meus olhos se encantaram. Eu falei, mas que menina linda, né? Só que o tempo passou, né? Passou o tempo, passaram-se mais alguns anos, e comentando um dia com uma prima dela, eu falei para a prima dela que olha, você tem uma prima, que é a pastora, que eu acho muito bonita. Aí a prima dela falou comigo assim, quem é? Eu falei assim, eu não sei o nome dela, mas ela... Aí eu falei, né, o jeito da pastora, de como ela era. Aí a prima dela falou assim, é Cacá. Eu falei, deve ser Cacá, né?
Até então, já fazia alguns anos que eu não a via, né? Daquele dia em diante eu comecei a vê-la já com mais frequência. E comecei a pensar, será se a prima dela falou com ela a meu respeito? E o que acontece, gente? Realmente ela comentou, né, pra mim, a Gislene, né? Uma prima muito querida. É verdade. E que foi o canal aí desse relacionamento, ela comentou pra mim sobre esse rapaz, né? Que tinha ela despertado um interesse por mim. Verdade. E eu falei, e eu nunca tinha reparado, nunca tinha notado, então assim, às vezes passava por ele, mas não tava nem aí, na verdade, né? E aí, passando esse tempo, depois de ela ter falado, eu comecei a ter curiosidade de observá-lo. Então, sabe aquela coisa assim que a gente começa a programar os encontros? Então, era isso que eu fazia. E ele começou a falar que todo lugar que eu tava igual arroz de festa. Aonde ia, encontrava comigo, né? Era meio que uma coisa proposital, porque eu estava ali querendo observar aquela pessoa que tinha aquele interesse por mim, até porque eu queria, né? Desde novinha eu já queria ter um namoro assim sério, trazer alguém para namorar em casa, porque meu pai, ele, né, era bastante ciumento e rígido e não costumava deixar a gente ficar namorando, né, na rua, e tinha aquela burocracia toda. E eu olhei para ele assim e falei assim, é uma pessoa bacana para eu poder apresentar para minha família, né? E aí, depois disso, o que aconteceu? Gente, deixa eu falar para vocês. A primeira vez que eu pude conversar com a pastora, eu fui diretamente levado à sala onde o pai dela se encontrava. A primeira vez, né, vim com a intenção de chegar até o portão da casa dela, para que ali pudéssemos conversar, né, nos conhecermos um pouco melhor. Mas antes mesmo de nos conhecermos, ela fez questão que eu viesse a conhecer o pai dela, né, e a mãe dela. Então, nessa mesma noite que nós tivemos a oportunidade de nos falar, nós também começamos ali a concretizar, firmalizar já um namoro. Não foi assim? Foi. Tudo aconteceu e na foi primeira tão engraçado noite. que assim, nós tivemos uma conversa, né, que foi meio assim que no meio da rua, e ele já foi direto no ponto, não me conhecia, né, não tinha tido aquele negócio da paquera, do primeiro beijo, não teve nada dessa história com a gente. E ele simplesmente já disse pra mim que queria namorar comigo, né? E eu já falei com ele, olha, eu não vou aceitar namoro na rua. E aí, na verdade, foi uma coisa meio que assim, inevitável, porque enquanto nós estávamos conversando no portão da nossa casa, da minha casa, o meu pai chegou. E aí não teve como correr, não deu mais pra correr. Eu não queria correr, essa é a verdade. E aí ele acabou entrando, né? Entrou pra dentro da minha casa e já foi apresentado pra ele como meu namorado. E eu confesso que naquela noite eu não dormi, porque eu fiquei preocupada assim, meu Deus, eu não dei o primeiro beijo, eu não abracei a pessoa, porque eu tinha apenas 17 anos de idade. Eu costumo falar que ele me pegou para criar, né? Eu tô tão bem criada que, como vocês estão vendo, ele falou que eu era tão magrinha, mas agora eu tô assim bem encorpadinha, né, amor? Tô assim bem cuidada, bem alimentada. Então, naquele momento, aconteceu exatamente dessa forma. E eu passei a noite inteira preocupada. Não sei se eu vou gostar da pessoa,
né? Não tive a oportunidade de conversar nem 2 vezes, nós não tivemos toque, beijo, abraço, coisa de jovem, né? Do namoro. Mas o beijo com certeza não foi ruim, porque já dura 27 anos. Então, depois disso, gente, nós assumimos então o nosso namoro dentro da nossa casa. Meu pai, né, já não teve como correr, não teve como não aceitar. Chegava meio de cara fechada, porque ele não queria dar muita corda, né, para falar assim, eu tô satisfeito com esse negócio. Então ele sempre se mantinha à distância, mas aprendeu a amar muito, né, o meu esposo, o pastor Renato, e nós tivemos um relacionamento depois disso, não durante muito tempo, porque pelo período nosso de namoro, durante 3 anos nós namoramos, e durante esse período ele veio a falecer antes mesmo do nosso casamento. Então, a princípio é isso que nós gostaríamos de contar para vocês sobre como nós nos conhecemos, como começou a nossa história. E nós vamos gradativamente dando continuidade. Nós estamos aqui hoje, nem estamos preparados, né? Nem tem assim uma maquiagem bonita, estamos em casa, relaxados, compartilhando com vocês a nossa história, para que aos poucos vocês conheçam a nossa trajetória e saiba quem são os pastores Renato e Karen. Quem são as pessoas que estão à frente do Ministério Apostólico Apacentai? Quem sabe, depois de ouvir toda a nossa história, toda a nossa trajetória, você tem o interesse de vir até nós para nos conhecer, para conhecer também o nosso ministério, que é um ministério muito abençoado, onde nós temos pessoas assim maravilhosas ao nosso redor, compondo, né, a nossa história ministerial, porque também sabemos que não somos nada sem eles. E deixa eu falar uma coisa com você, não podemos contar a nossa história de uma vez só não, né? Então nós queremos falar para vocês que no decorrer dos novos vídeos, vocês vão se inteirar mais a respeito, né, do nosso relacionamento, da nossa vida a 2, da nossa vida a 3, porque temos um jovem, um filho maravilhoso que Deus nos deu, que está com 19 anos, então tem muita história para contar. Então continue nos assistindo, tá? Dê aí, compartilhe com seus amigos esse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o seu like lá, se você gostou, né, da aí. Nossa história, se você gostou do início aí do nosso namoro, tem muitas outras coisas que estão por vir, nós vamos dar continuidade, não vamos dar conta de contar para vocês o que aconteceram nesses 27 anos, né, de convivência, mas vamos focar nas coisas principais e naquilo que verdadeiramente foi superação na nossa vida, que trouxe uma bagagem para o nosso casamento, para nós estarmos juntos até hoje, para termos essa autoridade, para estar reconstruindo famílias, para estarmos à frente de um trabalho onde nós acreditamos nessa instituição, que para nós é instituição do Senhor e não instituição falida, como se tem dito por aí. Ficamos felizes com esse primeiro momento de estarmos aqui, de poder falar com vocês um pouco sobre isso. Fica ligado aí, assistindo. Deixe os seus comentários. Exatamente, né? Comente falando sobre... para nós o que achou desse vídeo, o que quer saber de nós. Façam as suas perguntas, para que nós então possamos preparar, né, cada vídeo baseado naquilo que você tem interesse de saber ao nosso respeito. Eu sei que muitas surpresas virão no decorrer desses próximos capítulos da nossa história, tá bom? Eu quero agradecer vocês pela oportunidade que já nos deu no primeiro vídeo de assistir, de se inscrever. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva para que você possa também estar recebendo todos os vídeos que forem postados acerca de tudo aquilo que diz respeito ao Ministério Apostólico Apacentai
inclusive acerca da nossa vida. Ele só esqueceu de contar para vocês que ele me tirou da fila, porque segundo ele, né, quando conta para todo mundo, eu estava numa fila enorme e ele me tirou daquela fila e se casou comigo. Eu não sabia dessa fila, na verdade, gente. Não sabia, não tinha pego nem senha, né? Porque se eu soubesse, eu não tinha nem enfrentado essa fila, não. É a fila de inscrição. Tinha uma fila tá. enorme de possíveis namoradas, né, do pastor Renato. Aham. Então, eu costumo brincar com ela falando que ela estava na fila. Mas o importante é que eu te achei naquela fila. Ah, então tá maravilhoso. Nós temos aqui não só uma história de amor, mas nós temos também um propósito. Porque Deus, ele não une pessoas, ele une propósito. E é nisso que nós acreditamos. Amém. Um grande beijo para vocês. Que o Senhor Jesus os abençoe. Grande beijo, pessoal. Até o próximo.